Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver quem acerta essa pergunta. Essa semana nós tivemos uma data importante para nós evangélicos. Quem sabe que data que é essa e o porquê é importante? Alguém sabe? Essa semana teve uma data muito importante que quase a maioria dos evangélicos não conhecem. Oi? Não. Não. Eu vou dar uma dica. O dia foi 10 de março, quinta-feira. No dia 10, quase ninguém conhece essa data. Dia 10 de março foi celebrado o primeiro culto evangélico no Brasil. Em 1557. Há 465 anos atrás. E a história que norteia esse primeiro culto é uma história de muita fé. Uma história de muita fé, mas também de muito sofrimento. História de traição, história de morte também. E essa história começou com uma colônia francesa no Brasil, no Rio de Janeiro. Logo após o descobrimento do Brasil, um francês, um vice-almirante, eu não sei pronunciar o nome inteiro, mas é Nicolas Duran, a primeira parte pelo menos. Ele teve a ideia de fundar uma colônia no Brasil, uma colônia francesa no Brasil. E ele deu o nome dessa colônia de França Antártica. E esse homem, ele liderou uma caravana de 3 navios que vieram da França com 600 tripulantes e passageiros, saindo de algumas cidades da França. E isso no dia 22 de julho de 1555. E ele desembarca na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro do mesmo ano. Então ele chega com aquela colônia de franceses, eles se instalam numa pequena ilha, ali que foi construído um forte, que hoje fica exatamente do lado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, essa ilha. E esse homem, esse vice-almirante francês, ele desejando ter um apoio moral e um apoio espiritual, ele escreve uma carta para nada mais, nada menos para João Calvino, que estava na Suíça, um francês, mas estava na Suíça, e ele pede para João Calvino enviar alguns cristãos protestantes para o Brasil, para que fizessem parte daquela colônia. Então, João Calvino, a Igreja Reformada de Genebra, na Suíça, atende esse pedido e envia 14 protestantes ou 14 evangélicos, que eram chamados, não sei se você já ouviu essa palavra, de huguenotes, que são os protestantes, os reformados, os calvinistas de língua francesa, que vieram para o Brasil. E eles foram liderados por 2 pastores que vieram juntos, junto com uma caravana de 300 franceses juntos. Esses 14 junto com os 300 que vieram juntos. E a travessia no mar, no Atlântico, foi muito turbulenta, mas eles chegaram no Brasil no dia 7 de março de 1557. Mas, quando chegava o navio no Brasil, eles não poderiam desembarcar logo em seguida. Então, eles tiveram que passar alguns dias ali. Mas no dia 10 de março, numa quarta-feira de 1557, esses tripulantes descem. E esses 14 cristãos, eles celebram o primeiro culto evangélico em solo brasileiro. O primeiro culto evangélico no Brasil. Mas por questões religiosas fortes, na mesma época, na França, estava acontecendo uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Alguns anos depois, teve o dia de São Bartolomeu, onde dizem que mais de 300 mil protestantes foram assassinados em Paris pelos católicos. Isso foi e essa turma veio para o Brasil nesse contexto de guerra. E quando eles chegaram aqui, os outros grupos de católicos da mesma colônia de franceses ou de outros evangélicos de outras linhas, eles não gostaram desse culto. Quem são essa turma para fazer um culto aqui? E começaram a pressionar esses 14 huguenotes franceses. E esse grupo tiveram que lidar com a antipatia
da colônia inteira e começou a crescer essa antipatia. E aquele mesmo vice-almirante que havia convidado eles tinha mudado completamente a atitude. Agora, eles começam a ter conflitos, começam a ter problemas, partindo desse vice-almirante, e até que chegou ao ponto que a situação se tornou insustentável. E no dia 4 de janeiro de 1558, esses huguenotes, esses 14 pessoas, decidem voltar para a França. Mas quando eles chegam a bordo de um navio muito velho, o comandante daquele navio fala, ó, vai ser uma viagem difícil, porque nós nem temos comida suficiente. Então, por causa dessa realidade, dos 14, 5 decidem ficar no Brasil, para não ter esse problema na viagem. E no começo, quando esses 5 ficaram, esse mesmo vice-almirante, no começo foi cordial com eles. Mas logo depois acusou esses huguenotes de serem hereges, de serem traidores, de serem espiões. Então ele faz um formulário, um questionário, para que esses franceses, esses huguenotes, respondessem sobre a fé deles. Principalmente o que era ao contrário dos católicos. A relação à ceia, o que eles acreditavam a respeito da ceia, o que eles acreditavam a respeito de vários assuntos. Deu o prazo para eles de 12 horas para responder. E apesar de eles terem escrito, eles escreveram, esses huguenotes, eles escreveram, e apesar de ter sido debaixo de uma grande pressão, esse documento ficou conhecido como a primeira confissão de fé brasileira e da América Latina, que é conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara ou Confissão Fluminense. Foi que eu conheci. Você pode achar na internet até hoje. E é pequena, você pode ler muito fácil. E vale a pena ler. Porque esse documento mostra a firmeza da fé desses 5 homens, a segurança deles na palavra, desses nossos irmãos em Cristo. Mas por causa desse documento, esse documento foi o atestado de óbito para eles, para esses huguenotes. Porque aquele vice-almirante declarou esses homens hereges e os condenou à morte, aqui no Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 1558, dos 5 que ficaram, 3 foram estrangulados ou enforcados, e os seus corpos foram lançados no mar. O quarto personagem dos 5, o homem chamado André Lafon, ele foi poupado porque ele vacilou na fé. Ele teve algumas dúvidas e ele também, a história diz que ele era o único alfaiate da colônia, então decidiram não matá-lo. Mas o quinto tem uma história muito interessante, um homem chamado Jacques Le Boer. Ele conseguiu fugir. Ele foi para São Paulo, veio para São Paulo, para São Vicente. E nessa mesma época, quem estava em São Vicente estava um dos santos da Igreja Católica, o fundador da cidade de São Paulo, José de Anchieta. E esse José de Anchieta, ele promoveu diante de todas as autoridades para que prendesse esse francês. Ele agiu para que esse francês fosse preso. Ele tomou a frente para que esse francês fosse preso. E esse Jacques de Boer, ele foi preso na Bahia, foi levado para a Bahia para ser preso durante 8 anos. E depois desses 8 anos, ele foi para o Rio de Janeiro e foi enforcado. Esta é a história do primeiro culto evangélico no Brasil. E esses 5 homens ficaram conhecidos como os mártires calvinistas do Brasil. E sim, meus irmãos, o primeiro culto evangélico, o primeiro culto protestante no Brasil ocorreu ainda no período colonial, logo no começo, no dia 10 de março de 1557, há exatos 465 anos atrás, numa pequena ilha. E assim as escrituras sagradas foram expostas pela primeira vez no nosso país, naquela data. E mesmo que fosse numa pequena ilha. E a pregação, a primeira pregação evangélica feita no Brasil foi no Salmo 27. Que tal a gente meditar nesse Salmo hoje à noite? No Salmo 27. E agradecer a Deus
Agradeci ao Senhor, porque aquele foi o primeiro passo para que o evangelho fosse pregado na nossa pátria. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Certa vez eu conversando com um amigo meu, e ele contando a experiência que ele teve com a filhinha dele. E ele dizia que a filhinha dele tinha a forma dela de se comportar era muito curioso. Porque aquela menininha, ela nunca se arriscava. Quando ela descia os degraus das escadas, mesmo que os degraus fossem pequenos, ela ia segurando nas paredes ou nos corrimãos, com medo de cair, se apoiando em todos os lugares que pudesse. Era uma menininha que gostava de interagir com os animais, mas à distância, por medo de ser mordida ou de ser picada. Aquela menininha, o meu amigo dizia, a filha dele, amava correr, amava brincar nos mais diversos lugares, mas ela nunca podia estar sozinha. O pai tinha que estar do lado o tempo todo. E às vezes as crianças normalmente é ao contrário, né? Normalmente criança se arrisca bastante, né? Normalmente. Mas essa menina era assim, sem que ninguém tivesse ensinado ela fazia isso. Ela tinha medo, ela não se arriscava. Mas apesar disso, apesar desse cuidado extremo dela, as coisas mudavam quando o pai estava junto. Quando o pai estava junto dela, parecia que essa menina não tinha medo de nada. Ela não tinha medo de fazer as coisas como as outras crianças. E bastava o pai dela falar, confia em mim. Parece que virava uma chave nessa criança, era uma senha para que ela fizesse qualquer coisa e se arriscava com qualquer coisa. E a impressão que dava é que quando aquela menina estava junto com o pai, ou talvez no colo do pai, nada amedrontava ela. Não porque ela se sentia poderosa, mas porque ela se sentia protegida. E eu não sei qual era a visão que essa menina tinha sobre o pai dela, ou sobre quanto poder ela achava que poderia ter. Mas a confiança que aquela menina tinha no pai era ilimitada. O rei Davi, quando escreveu esse salmo, o salmo de número 27, ele não era criança. Mas ele compartilhava com essa mesma criança a mesma confiança inabalável quando estava na presença do Pai. Não do Pai carnal, não de Jessé, mas do Pai celestial. E o Salmo 27, ele não foi escrito numa situação de paz, numa situação tranquila. Os salmos que antecedem o Salmo 27 e o Salmo 27, Davi está sofrendo por causa da fúria dos inimigos, por causa das tramas dos seus inimigos que estavam querendo prevalecer sobre ele. Mas apesar de Davi estar sofrendo nesse salmo, esse salmo não é um clamor na angústia, mas é um salmo de confiança e de ânimo, mesmo em meio a situações difíceis. E todo esse salmo de número 27, ele se deixa guiar pela disposição demonstrada logo no começo do verso 1. Nós vamos ler o salmo inteiro. Eu convido a igreja a se colocar em pé para que façamos a leitura. Eu vou ler, mas você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Salmo de número 27, versos 1 até o verso 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá.
Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira a teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que se respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos orar. Pai amado, estamos nesse momento diante da Tua palavra. Tua palavra que é santa, Tua palavra que edifica, Tua palavra que traz restauração para as nossas almas. Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento para entendermos a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos guie para aplicarmos isso em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O verso 1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E segundo Davi, quando seus inimigos o atacaram, eles escorregaram e caíram. Davi está reconhecendo que, mais uma vez, o seu contexto ainda é de perigo. Ainda é um contexto arriscado. Mas Davi fala, eu não vou ter medo. Porque toda vez que fizeram isso contra mim, os meus inimigos escorregaram e caíram. E mesmo se a guerra fosse declarada em Jerusalém, mesmo que Jerusalém fosse cercada, Davi diz no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Não ficarei com medo, porque o Senhor é o meu Deus forte, e Deus é quem me protege. E toda essa confiança não anula, contudo, a oração do salmista. Ele ainda tem os seus desejos, ele ainda quer se ver livre daquela situação, ele ainda está no meio de uma situação difícil, e ele continua fazendo as suas petições. Mas elas são de surpreender aqueles que são ligados, têm uma ligação com o Redentor. Aqueles que são ligados com Cristo Jesus, aqueles que são ligados com Deus, são fortalecidos e protegidos por Deus. E Davi sabe muito bem disso. E é isso que ele está reconhecendo. Mesmo que ele peça, Senhor, está difícil. Senhor, está complicado. Eu não vejo solução ao meu redor, mas eu vou confiar no Senhor. E o maior desejo de Davi, ao se ver atacado por pessoas perigosas, é o de estar com Deus. Ele ora, Deus, estou cercado pelos meus inimigos, quero estar junto contigo. E mesmo sabendo que as pessoas tramavam contra ele, ele conta ao Pai Celestial o seu desejo. No verso 4 ele fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Parece algo muito parecido, como nós ouvimos no retiro sobre Jonas, com o final do capítulo 2, Jonas falando, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar no templo, no final da sua oração. E Davi fala a mesma coisa, eu quero estar na casa do Senhor. E aqui nós sabemos
que não está se referindo necessariamente ao templo em Jerusalém, porque o templo foi construído depois de Davi. Então aqui provavelmente Davi está se referindo ao tabernáculo, a tenda que Moisés construiu, que provavelmente nessa época já estava em Jerusalém. Mas quando ele fala que ele quer estar na casa do Senhor, o seu pedido não é para que ele quer estar num lugar específico, mas que ele quer a presença de Deus. Ele fala: Deus, eu quero estar na tua presença, eu quero estar contigo o tempo todo, todos os dias da minha vida. E ele queria se sentir acolhido pelo Senhor. E os motivos para se assentar diariamente na casa do Senhor são, ele fala, a fim de contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Senhor, eu quero estar na tua presença para contemplar a tua beleza, a tua majestade, a tua grandeza. Davi está falando: quando eu vejo o Senhor, eu me sinto seguro. Quando eu contemplo, reconheço quem é Deus, eu me sinto firme. Eu estou seguro. E para meditar no seu santo templo. Davi está se referindo aqui à ideia de um relacionamento íntimo com Deus. Deus, eu quero um relacionamento contigo. E isso é muito interessante, porque isso diferencia a nossa fé cristã de todas as outras religiões. Nas outras religiões, por mais antiga que seja, é um Deus longe, que se aproveita da fidelidade do seu povo, que precisa do alimento do povo, para não se irar. Mas a nossa fé cristã nos ensina que nós podemos ter um relacionamento com o Criador. Um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. É isso que Davi quer. É que ele quer um relacionamento, ele quer contemplar a beleza de Deus. Ele quer meditar no santo templo de Deus. Deus, eu quero estar na tua presença. O salmista quer meditar sobre quem Deus é e sentir comunhão com Ele. Sentir comunhão com Deus. O salmista Davi, ele quer que a sua felicidade venha do fato de ele ser amado pelo Senhor e não das circunstâncias. E quantas vezes eu e você nos perdemos nisso? Nós achamos que ninguém gosta de nós, que ninguém nos ama. Nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, tendo uma percepção de nós mesmos. Mas quando nos voltamos para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, vez após vez temos promessas de Deus dizendo: eu amo você, eu vou cuidar de você. Não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 5, verso 5, no contexto de sofrimento, o apóstolo Paulo fala: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui é contexto de tribulação. Que nos momentos mais difíceis, Deus derrama o seu amor nos nossos corações. E é nisso que devemos nos apegar, nessa verdade da palavra de Deus. E é isso que é dessa forma que nos sentimos acolhidos. Deus nos ama. E a felicidade de Davi é baseada nisso. Não nas circunstâncias. Não nos momentos difíceis. Mas mesmo em meio aos momentos difíceis, Davi sabe que ele é amado por Deus. Davi sabe disso. E a preocupação primária de Davi, que é a contemplação do Senhor, é seguida pelo seu desejo de um refúgio seguro. Mas esse refúgio, essa fortaleza que ele deseja, não tem a ver com muralhas, com portas robustas, mas a proteção divina. E representando ainda a presença de Deus pela figura do tabernáculo, verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. A minha proteção, Davi está reconhecendo, não está numa cerca elétrica da minha casa.
Não está morar no condomínio mais fechado do mundo. Não está nada disso. São coisas que trazem segurança, que trazem. Mas são coisas que ainda podem falhar. Davi está reconhecendo, a minha segurança está em Deus e tão somente em Deus. Se Ele quiser, Ele vai me proteger. E uma história, quando fala de proteção, uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia é a história de Ruth. Onde ela volta, uma moabita que vai junto com a sua sogra para Israel, para Belém. E o destino delas precisava de comida, ambas viúvas. Então Ruth vai trabalhar numa plantação de um parente chamado Boaz. E o capítulo 2 de Ruth é um capítulo lindo, onde Boaz, ele fala para Ruth, Ruth, você só vai colher trigo aqui, para que você seja protegida. E eu dei ordem para os meus homens, ninguém vai tocar em você. Eu estou garantindo a sua segurança, Ruth. E Boaz, o resgatador, como o nosso resgatador Jesus, garante a nossa segurança. Nós temos proteção quando estamos nele, quando estamos com ele. É nesse momento que temos proteção. E ali no capítulo 2, fala que Ruth encontrou refúgio debaixo das asas do Deus Altíssimo. Ela seria protegida. E Davi, ele não desejava se esconder debaixo de cortinas da tenda do tabernáculo, mas debaixo do cuidado do Pai, das asas do Pai. Como uma galinha que cuida dos seus filhotes, de uma ave que cuida dos seus filhotes, e os seus filhotes se sentem seguros. É assim que o Pai faz conosco. É até possível imaginar uma criança no colo do pai, escondendo seu rosto, com medo de algum problema, mas sabe que no colo do seu pai está protegida. Quando uma criança está com medo, para onde ela corre? Para o colo do pai. Porque ali ela se sente segura. É o que nós devemos fazer. Nós somos seguros, estamos seguros, quando estamos junto do nosso Pai eterno. E todo perigo é anulado. E essa visão que Davi está expondo é muito reconfortante. É a forma como Deus nos trata. É a forma como Deus trata os seus filhos. É um tratamento magnífico. E isso deve produzir em nossos corações um coração grato. Deus, obrigado, porque por mais que eu viva situações difíceis, o Senhor está cuidando de mim. A fonte da nossa segurança é o próprio Deus. Quando uma pessoa é salva talvez de um incêndio, ou de um acidente de carro, essas pessoas fazem qualquer coisa para mostrar a sua gratidão àquelas pessoas que o salvou, aos bombeiros ou às pessoas que o resgatou. Imagine o desejo de Davi diante da atuação de Deus em seu favor. Ele tinha um coração grato. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me protegido. E ele não se contém na sua gratidão. E no verso 6 diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Um coração que derrama gratidão pelo que Deus está fazendo com a vida dele. Deus, obrigado pela forma como o Senhor tem agido na minha vida. Davi fala que eu cante e faça músicas ao Senhor, gritos de vitória. É um bom modo de entender o que são esses sacrifícios de alegria escritos por Davi, com a intenção de continuar utilizando a figura do tabernáculo para representar sua busca e o culto a Deus. Davi está falando: eu quero servir ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida como gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes maravilhas. Davi está reconhecendo a forma como Deus o tem tratado. E Davi está falando: eu tenho comunhão com o Pai, e eu sou o servo dele. E quem não gostaria de ter essa mesma alegria de Davi
de servir a Deus e de adorá-lo com todas as suas forças. Quem não gostaria de ter essa mesma atitude de Davi? E quem pensa assim, normalmente olha para Davi como um super servo de Deus. E se esquece que ele, como nós, era um pecador. Escolhido por Deus para ser o rei de Israel, para ser ascendente de Davi, de Jesus viria da descendência dele. Mas Davi pecou. Ele também era guiado por Deus para que ele agisse assim. Ele dependia do Espírito Santo para agir dessa forma. Versos 7 e 8 diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O Davi, no seu íntimo, ele está falando de um convite que apontava para a presença de Deus. Ele está falando: eu vou buscar ao Senhor, eu vou atrás do Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Novo Testamento concorda com o que Davi está falando, é óbvio. Mas em João 16, verso 13, diz o seguinte. João 16, 13. Diz assim esse verso. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Davi está falando: eu quero ser guiado, eu quero buscar ao Senhor e ser guiado por Deus, da mesma forma como nós somos guiados pelo Espírito Santo. E essa é uma comprovação da ação de Deus, da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, através do Espírito Santo. E em resposta ao convite paternal de Deus, Davi fala: buscarei a tua face, Senhor. Eu vou buscar a ti, Senhor, com todas as minhas forças. Como quem vê o pai segurando uma criança pelas mãozinhas frágeis e vai guiando uma criança, ensinando a criança a andar, passinho por passinho, segurando na mão, estando do lado, cercando para proteger. É essa linguagem que Davi está trazendo para nós. Que Deus age assim conosco. Que nós somos frágeis e precisamos do Pai ao nosso redor para cuidar de nós. E Davi se sente dirigido por Deus, se sente guiado por Deus. E nos braços do Senhor, na visão do salmista, ele se fica seguro, porque ele fala que Deus não muda. Não há em Deus apenas poder, mas também a constância. Os impulsos de mudança, os desapontamentos que as pessoas têm de mudança de atitude para uns para com os outros, não faz parte da natureza de Deus. Deus é aquele em quem Tiago fala, Tiago 1,17, que não há variação nem sombra de mudança. Por isso Davi sabe que, ainda que não seja sempre um bom filho, o Senhor nunca o abandonará, nem nas circunstâncias mais extremas. E para expressar essa certeza, Davi, ele fala de uma situação extrema aqui no Salmo 27. Porque ele diz no versos 9 e 10: Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Davi está dizendo: mesmo que meu pai, mesmo que minha mãe me abandonem, mesmo que eu seja rejeitado pelos meus pais naturais, Deus nunca o fará. Deus nunca fará isso. Essa é a certeza de Davi. Deus nunca vai me abandonar. Deus nunca vai me desamparar. Deus vai me acolher. E mais uma vez,
Isso está em total acordo com o que o Novo Testamento fala. Em Hebreus 13, diz assim, a partir do verso 5. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Opa, não é esse versículo. Não é sobre matrimônio. Achei, verso 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus está dizendo, não vou abandoná-lo. Mesmo que seus pais te abandonem, mesmo que todos te abandonem, eu não farei isso. Eu não vou fazer isso. E meus irmãos, diante do que Deus está nos ensinando nesse Salmo 27, como não nos sentir seguros, como não nos escondermos em braços paternos tão poderosos como os de Deus, tão amáveis, tão constantes e tão fiéis. Não é sem motivo que Davi esperava ser cuidado pelo Senhor. Ele diz que ele se refugia e se escondia do mal nos braços de Deus. Versos 11 até o verso 13 do nosso salmo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi fala, Senhor, eu tenho inimigos, tenho pessoas me perseguindo, tenho pessoas me fazendo mal, mas eu creio no Senhor. Eu creio que verei a sua bondade. Davi tem essa certeza de que verá isso, a bondade do Senhor. E a resposta natural que nós mesmos podemos dar é a esperança. Ai de nós, se Deus não nos protegesse. Ai de nós, se Deus não nos protegesse de todo mal. Mas a realidade é diferente. A realidade é de que Deus cuida do seu povo. Ele cuida daqueles que creem em Jesus Cristo. E meus irmãos, essa é a segurança que o Salmo 27 está trazendo para nós. A segurança da proteção divina. A certeza de que Deus, que nós não podemos temer mal algum. Paulo fala em Romanos capítulo 8, nada nos separará do amor de Deus, nem morte, nem angústia, nem poderes, nem absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Esta é a certeza que nós temos. Deus nos toma nos seus braços como um pai toma um bebê e cuida de nós com o que é necessário. É isso que o Salmo quer nos ensinar. Mesmo com as nossas falhas, mesmo que nós sejamos fracos, mesmo que nós vacilemos, Deus nunca nos abandonará. E basta lembrar-nos que o nosso Pai nos estende as mãos e diz, confia em mim. Verso 14 diz, espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. Anime-se, mesmo em meio às dificuldades. Anime-se, porque o Senhor fortifica o nosso coração. E eu fico imaginando aqueles 14 huguenotes, depois de meses difíceis no Atlântico, no navio, fugindo da sua casa, fugindo da guerra na França. E a primeira vez que eles pisam nesse país, eles abrem a palavra de Deus e leem, espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração, espere, pois, no Senhor. Que mensagem maravilhosa para aqueles homens. E que mensagem maravilhosa para nós. Que mesmo que passemos por momentos difíceis, nós podemos dizer para Deus, Deus me proteja. E Deus está dizendo a cada um de nós, confie
em mim. Confie em mim. Nós vamos terminar o nosso culto orando. Porque talvez você seja uma dessas crianças, como o Salmo diz, amedrontadas diante das coisas que acontecem na sua vida. E você precisa ser lembrado de que o nosso Pai o segura pela sua mão a cada um de nós. E você precisa ser lembrado que você precisa esperar o Senhor. E você precisa ser animado e ter o seu coração fortificado essa noite pela palavra do Senhor. Por talvez situações na sua vida diversas que você pode estar enfrentando. Talvez medo, insegurança, incerteza em relação ao futuro, incerteza financeira, incerteza em relação à saúde, incerteza em relação ao emprego, incerteza em relacionamentos quebrados. Talvez pais com filhos, filhos com pais, marido com esposa, esposa com marido. Momentos difíceis, momentos inseguros como que Davi estava enfrentando nesse salmo. Mas que você possa ouvir a voz do Senhor. Confie em mim.